Olha, sinceramente, viu, Ana Park? Vou falar que você conseguiu. Em pleno século 2025... Século 2025. Século 2025. Eu assisti uma série de hospital e eu fiquei extremamente viciado. Parabéns, Ana Park. Foi muito difícil. Foi um fim de semana muito difícil pra nós dois, mas a gente sobreviveu. Parabéns, Soldado Norton. Parabéns, doutora Ana Park. Sem ironia. Norton Domingues Lab. Eu não sei se todo mundo sabe, mas ER Plantão Médico foi uma das séries mais importantes do século XX. Foi a série que lançou George Clooney. Importante. E um monte de gente passou por lá antes de virar muito famoso. Por exemplo, Don Cheadle, War Machine, da Marvel. Mina Wen, a nossa Mulan. Exatamente. Eles homenagearam o CSI, né, tipo, de ter figurantes, mas antes do CSI, acredito eu, porque ER, tipo, de 94, né, era uma das séries mais longevas dos Estados Unidos até Grey's Anatomy. Né, superar isso. É que Grey's Anatomy é pra sempre, né? Exato, não tem fim. Foi muito, muito importante ali na televisão norte-americana. E The Pitt, que é objeto da nossa análise hoje. Análise, você foi forte agora, Exato, hein? talvez só comentários. Então, avisamos, quem escutou o podcast Adolescência, nós avisamos lá que estávamos devorando a série The Pitt e seria a próxima série comentada aqui no podcast Norton Domingues Lab, e cá estamos, né, Ana Park? The Pitt, que é a série que a gente vai falar hoje, é como se fosse uma continuação direta da mentalidade ER. Calma, Ana Park, eu sei que você está muito eufórica para falar de The Pitt, mas antes eu sei que tem a parte chata, temos os recadinhos, Ana Park. Vamos lá, se você tá assistindo pelo YouTube ou ouvindo pelo YouTube, por favor, deixa um like, não esquece de comentar, tá bom? Fortalece muito o nosso trampo. Se inscreve no canal Norton Domingues Lab, tá bom? No Spotify, mesma coisa, estamos saindo nos dois, né? Você pode assistir e ouvir por lá também. Deixa o like, deixa o comentário e, por favor, compartilha pra galera, ajuda muito. Sim, ideia, deixa o like agora. A gente vai parar. Você vai deixar o like agora, Calmou. Só para não esquecer. Todo mundo calmo. Beleza? Deixou? É rápido, pegou o celular, beleza? Mas aí, Ana Park, eu queria muito que o podcast tivesse mais estrutura. Eu queria muito que vocês tivessem dinheiro suficiente pro Norton ter uma mesa de som com os sons do Ratinho. Isso aqui é o de menos, eu quero uma mesa de som. Suporte de microfone que reclamaram aqui. Eu quero um deckzinho pra eu fazer sons do Ratinho e eu quero um estúdio melhor, Ana Park. Como é que eu faço? Cara, na hora que eu tiver isso, vocês esquecem. Cavalo. Dança, gatinho, dança. Se você quer dar esse tipo de recurso ao Norton, que pessoalmente não recomendo como companheira de mesa aqui, você pode doar pelo LivePix. O QR Code tá na tela. E o link, já que assim, o QR Code vai levar para um link que você vai copiar no aplicativo do seu banco, vai estar aqui também na descrição, tá bom? Estamos recebendo muitas doações, a gente tá muito agradecido, muito obrigada, ajuda muito. É bom ressaltar isso, que assim, todo dinheiro que vem volta pro podcast, volta pros projetos. Então, assim, se quiserem mais podcasts, considere aí dar uma ajuda financeira se tiver, claro, se puder, como. Se não, já falei, compartilha, deixa o like, marca nós no Instagram lá e já ajuda muito, né, Ana Park? Já ajuda muito. Grande parte da minha vida, eu tive contatos com série de médicos. Certo. Quem não teve, né? Exato, mas eu anos sempre 2000? via... Então, eu acho que como somos crias dos anos 2000, Sim. Cara, passava no SBT. Eu lembro que passava Nip Tuck no SBT, que era de cirurgia e tal, Sim. mas eu nunca fui fã de série de médico. E aí, você trouxe pra gente assistir The Pitt, foi ideia sua. Sim, porque eu tenho um histórico, né? É isso que eu queria chegar. Que histórico é esse? Que parada é essa? Tipo, ER/Plantão Médico foi minha série favorita da vida. Eu tenho os DVDs. Eu sou da época que você comprava os DVDs na livraria. Cara, quando ela é tipo de 92, assim? Uns negócios assim, ela né? começou em 94, né? E teve 15 temporadas. 15 temporadas. É muito longeva. Médico, e uma coisa legal é que, assim, tipo, os médicos rotacionam, as enfermeiras rotacionam, né? Os profissionais. Só que sempre teve os que ficam muito tempo. Então, você vai acompanhando uma pessoa que acabou de entrar, super inexperiente, que é o caso do personagem do Carter.
vivido pelo Noah Wyle, que é o mesmo protagonista do The Pitt. E você acompanha o amadurecimento profissional e pessoal dessa pessoa, porque é um hospital novelão, onde né? as coisas estão rolando já, né? Um hospital com seu dia a dia, com seus pacientes. Então, tipo, e aí, enquanto isso, saem as pessoas mais velhas, entram pessoas mais novas, aí a pessoa que era inexperiente vira professora e, tipo, você vai acompanhando o ciclo da vida, entendeu? Eu não assisti Grey's Anatomy. Porque eu tentei e eu achei que, tipo, não tinha nada de medicina ali, tinha muito pouco, tinha muita coisa de... Novelão. De novelão, assim. E aí eu me assino, porque as pessoas sempre perguntam assim, é verdade que os médicos você pegam no conforto? Eu, tipo, não. Mas Então, eu vou ser sincera que tem de tudo na vida, né, então, também. pelo que eu fiquei sabendo por fontes, médico é muito cansado, né, cara, com essas coisas. Nossa, gente, pelo amor de Deus, nem em casa. Essas coisas de Grey's Anatomy e ER, que são coisas meio emergenciais. Imagina se dá tempo. O teto tá caindo, alguém foi massacrado por um prédio, sei lá, tipo, como que eles vão ter tempo, né? Então eu acho muito importante a gente entender ER pra gente conseguir entrar em The Pitt. Por quê? O Noah Wyle, que eu falei, que é o mesmo ator do Carter, que inclusive é o meu ator favorito da série, e tipo, eu era obcecada com ele, assim, com 14 anos. Foi uma série que me ajudou também a prestar medicina. Eu achava que ia ser uma coisa tipo ER, não é nada que nem ER, mas ainda bem que não é. Não achei o George Clooney lá, eu tava Graças procurando. a Deus, imagina, fazendo a crico com a caneta lá, tipo, seu antiético, vai lá pro comitê de ética. Mas ele deixava medicina radical, vamos ser bem sinceros. E ele era pediatra, né, o George Clooney. Eu esqueci disso. Acho que talvez seja a coisa menos radical, assim, da parada, sabe? Ai, mas é muito legal o arco dele com a Carol, a enfermeira. Enfim, o Noah Wyle que teve a ideia de fazer essa nova série. Tá? E aí, outra coisa sobre ER, que eu não sei se vocês sabem, ER é baseado num livro, num roteiro, do Michael Crichton. Quem é Michael Crichton? Criador de Jurassic Park e Westworld. Ou seja, é o cara da ficção científica dos anos 80. Tipo, assim, fez a televisão norte-americana, assim, entendeu? E o cinema também. E aí, ele se formou em medicina em Harvard, enquanto ele escrevia seus roteiros. Porque audiovisual nunca deu dinheiro, vamos combinar, né? Esses caras não faziam cinema. E aí ele escreveu esse roteiro baseado na experiência na rotação de emergência que ele teve na faculdade de Harvard, entendeu? E aí virou ER, uma séries mais bem-sucedidas. Então, o Michael Crichton, ele é o responsável pela criação de ER. E ele esteve junto durante, assim, enquanto ele pôde na criação dessa série. Que depois passa da 8ª temporada, você pode ter certeza que o criador não tá mais lá. Sabe, essas coisas assim. Igual o Grey's Anatomy. Sean não escrevia nada. Todo mundo sabe que foi, no máximo, ali até a 5ª temporada, tinha um dedinho dela depois, a moda caralho. Cara, assim. o que a Shonda Rhimes fez, né? Porque vira franquia, não tem mais o que o criador tá fazendo, porque, tipo, os atores não são mais os mesmos, a ideia não é mais a mesma. Virou algo, a partir do momento que virar algo multibilionário, tipo Grey's Anatomy, tipo ER ficou muito rico. Sim. Na época que não dava muito pra fazer dinheiro com televisão, era só algumas. ER era essas umas. Então é óbvio que o cara vazou, sabe? Não tem muito o que fazer. E é interessante esse ponto de vista que você citou, porque é o protagonista do The Pitt, ele era o jovenzinho do ER. Então, e ele é o cara que vai até o final no ER. É meio que a série é dele, assim, sabe? Sofreu o cara, viu? Ele e aí o cara vai lá e cria uma série, ele é um dos criadores da série, mostrando um médico numa parada de emergência, amadurecido, já cansado, sai um pouco dessa glamorização do médico bonitinho, que chegou aqui, quer fazer valer, sabe? Ele tá uma coisa muito mais cansada, assim. E a história de como o Noah Wyle teve essa ideia é muito, tipo, pra mim, anedótica, muito interessante, porque ele... Como ele, assim, fez 15 anos de ER, tipo, é muito da vida. Cara, eu gostava tanto dele que eu assisti todos os filmes dele. Ele faz um arqueólogo, mas não combina. Ele é o Carter. É o mesmo problema da Grey, do Grey's Anatomy. Eles não são bons. Eles são bons como esse personagem da série deles, assim. A gente tentou ver a Ellen Pompeo naquela A Família Perfeita também. Nossa, ela tá muito ruim. Da Apple? Da Max, não é? Da Max? Não, tá no Disney, tá no Disney Plus. Na Disney, que é a história da órfã, né? Que filme da órfã, tá? Que tem nanismo, e, tipo assim, ela é bem limitada mesmo. É muito ruim, é muito ruim. Mas tudo bem, tipo, não significa que é ruim, entendeu? Ela tem um tipo e o Carter tem um tipo também, sabe? E aí, ele, durante a pandemia de Covid, ele, tipo, lembrando do personagem, né, do set, ele pensou, o que será que os médicos estão vivendo? E, tipo, será que a população americana tá ciente disso? E principalmente americana, no caso, né? E aí ele entrou em contato com um dos roteiristas, né, de ER. E aí eles começaram a desenvolver essa ideia, tipo, pra um show durante o Covid. E daí, tipo, que seria uma continuação de ER, no nosso amado hospital lá em Chicago. Calma aí, peraí. Então você tá falando que The Pitt era oficialmente uma continuação de ER? Ia ser o Carter, isso. Chicago... E aí várias pessoas iam voltar também, eles estavam, tipo, pensando, né? Só que acontece. Michael Crichton, ele morreu em 2008. Certo.
E aí, até por isso, eu acho que ele não acompanhou, tipo, ele acompanhou até onde pôde, mas não acompanhou todas as temporadas de ER. Provavelmente tava mais velho, né? E aí, depois com a adaptação de Westworld, também pela Warner via HBO Max, né? HBO, né? HBO. Foi da Warner ou só HBO? É HBO, Só o Westworld é acho que HBO. Só que, tipo, ele não foi creditado, tipo, só apareceu no crédito, assim, bem pequenininho. Tanto que você sabia que era dele? Você sabe quem é ele? Eu assim? sei quem é por causa de Westworld, porque o filme Westworld, Isso. além de chamar é Westworld, um filme, não um isso, livro, é aquela mesma história, cowboy, robô e tal. Então, Sim. assim, a ideia claramente é a mesma, mas só por causa disso. Ele não ele é acreditado em Que é meio Jurassic Westworld. Park também, né? Então, ele é acreditado em Westworld, mas é aquele negócio, tipo, o irmão do Nolan, lá o outro Nolan, o Jonathan Nolan, que criou tudo. Não, ele chupinhou a ideia do cara, sabe? E aí a família tava muito chateada com isso, né? Pelo fato dele não ter recebido os Provavelmente não créditos recebeu devidos nada de dinheiro também. Westworld. E aí, quando chegou nelas, na filha e na esposa da viúva, que eles estavam fazendo essa continuação, eles vetaram. Tipo, meio que assim, eles começaram a conversar achando que ela ia achar legal, e aí, tipo, ela vetou, ela falou, não quero. Ou então, aí, tipo, foi conversando, ela queria, tipo, muito dinheiro pra continuar essa franquia, entendeu? Claro, eles já sacaram o que aconteceu com Westworld, então vamos enfiar a faca. Não acho ruim, não. E aí, o que aconteceu? Aí eles se reuniram de novo, o Noah e os dois produtores, e aí eles falaram, bom, só se a gente, tipo, manter a ideia, mas mudar o cenário, né? E aí o Noah fala que acabou sendo uma das melhores coisas, porque acabou que tirou um pouco o foco da série ER, então não é tipo quem vai voltar, quem não vai, a Abby vai voltar, o Luca Kovic vai voltar, sai da nostalgia, né? Tipo, sai que anda sozinho. Que é uma grande armadilha, certo? Sim. Hoje em dia, assim, essa questão Ghostbusters, Você vai falar pra mim que eles iam pagar pro George Clooney aparecer? Não vai, Porra, não paga. Ia ser pica. Mas não tem dinheiro no mundo que bota o George Clooney nisso. Pois é. Ele e a Carol. E aí eles falaram, bom, vamos relocar. E aí, tipo, Chicago fica lá perto dos Grandes Lagos, né? Pittsburgh é meio que perto, porém Pittsburgh tem uma história médica muito rica. Porque Pittsburgh foi o berço do primeiro hospital dos Estados Unidos. Ali, lá, perto da colonização, legal. Nas colônias. E também, na própria série, eles explicam um pouco dessa história, tipo, do primeiro serviço de paramédicos do país, aí nacionalizou, né, tipo, daí o governo federal implantou para todos os estados, mas muita coisa acontece lá, e acontece hoje em dia também com pesquisa. O Centro de Pesquisa de Pittsburgh é um dos mais avançados, assim, que tem na área médica, sabe? Então, eles resolveram mudar para lá. Basicamente, é o mesmo cenário do hospital de Chicago de ER. Tipo, é o mesmo centro médico. Eu pus ER pra ele ver também ontem e você percebeu que é, tipo, bem um filho parecido, de ER, assim. claramente, assim. É um tipo, filho. Em termos de ritmo, de piada, de construção de personagem, de apresentação de personagem. É um ER atualizado, assim, claramente. Um ritmo mais, que você descreveu como... Então... Calma aí, já fizemos todo esse preâmbulo, mas pode ficar tranquilo que assim, a gente vai falar da série, mas a gente vai evitar grandes spoilers, tá? Se você não assistiu, se você ainda está assistindo, porque são 15 episódios, é bastante coisa. Que a gente não sabia que ia ser 15. Exatamente. Pode ficar tranquilo que a gente não vai tentar, tipo, ao máximo não estragar a sua experiência. A gente vai falar só superficial, tipo, você assistiu os primeiros 2 episódios, você sabe tudo que a gente tá falando. Por que que eu falei isso no podcast de adolescência, né? Eu acho que o The Pitch, inclusive esse nome é legal, porque é de The Pitch, de Pittsburgh, mas é tipo, The Pitch é tipo o poço, sabe? Uma coisa meio largada. A vala, boa. A vala é um bom... É muito a vala, onde você, tipo, desova as pessoas. Isso, joga lá no pitch, joga lá na vala, já era. O que eu acho que é o grande diferencial dela, como eu abri esse podcast falando, eu não sou fã de de série de médico. Minha mãe gosta muito de Grey's Anatomy, inclusive, já assisti uns episódios, mas não é minha praia. Só que essa, eu defino ela como assim, a junção de 3 coisas. De ER, como você me mostrou, é a mais clara, mas é tipo assim, se ER, The Bear... E 24 horas tivessem um filho, os 3, assim, eles se somassem, sabe? Isso. Por quê? A série é em tempo real. Exato. Cada episódio tem 50 minutos, que é 1 hora do dia daquelas pessoas. E aí começa com 7 horas da manhã, que começa o plantão, né, diurno. E a gente vai acompanhando hora a hora. Tanto que chegou um momento que a gente sincronizou e a gente tava, tipo assim, 9 da manhã a gente tava vendo. A gente fez uma meta-experiência, assim, né? Tinha um momento real, assim, de imersão. Tinha que horas são, daí a gente pensou, deve ser umas 11, né, por causa de a gente estar sincronizado. Beleza. Não pediu almoço. Então os episódios nem tem título. Ele é, tipo, das 9 às 10. Aí o próximo episódio, 10 às
11. Então é 1 hora do período daquele hospital, daqueles médicos. E isso, eu acho que beira a genialidade, porque a gente tá vendo um dia só, é muito difícil escrever isso, tem que falar sobre todos esses personagens, cada episódio é 1 hora, e eu acho que, pra mim, é o pulo do gato, é a questão de você levar isso como emergência, porque a ala que nós estamos acompanhando é o pronto-socorro. Ou seja, a galera vem caindo, atropelamento, briga. Não para de chegar coisa, né? E é aquele negócio rápido, gente sangrando, gente na maca, chegou agora. Rapidão, sem tempo pra pensar, não tem consulta igual o Grey's Anatomy, como é que foi, como é que você quer. Então, tipo, é frenético, vai, e ao mesmo tempo tem o arco dos personagens, tem muita coisa acontecendo, que é aí que eu acho que entra The Bear e entra 24 horas, que 24 horas, né, você acompanhava as 24 horas do dia do Jack Bauer, e aí tinha aquela pressão, hora tá passando, aqui tem, e a questão The Bear é a câmera nervosa. Em momento nenhum, em The Pitt, a câmera fica parada. Porque os personagens não ficam parados. Por exemplo, o Robbie, que é o personagem principal, que era o Carter de ER, ele é o chefe do andar. Então ele fica passando de paciente em paciente. E a câmera tá sempre nas costas dele. Ele não pode parar. 10 minutos com um, 10 minutos com outro, 5 minutos com um, 5 minutos com outro. E vai trocando. Então é uma câmera nervosa que ela vai te levando naquele nervosismo e a tensão vai aumentando. Cara, que ideia boa. Tem uma hora que eu comecei a chorar quase, assim, quando parava de chegar gente, assim. Eu falava assim, gente, não tem mais onde pôr. Como se fosse problema meu, entendeu? E aí as horas vão passando, você fica, tá bom, passou 1 hora, tá de boa. Aí, o caso da hora passada não resolveu ainda, chegou mais gente. Mas aí surgiu de novo o cara lá das 10 horas. E volta, porque, tipo, as pessoas ficam assim, 8 horas naquele PS, né, até resolver o caso. Você já foi pro pronto-socorro, você sabe como é que é. Chega um monte de emergência, mas você que tá menos grave, provavelmente... Você vai ficar lá sentado. Sei lá, machucou o dedo, tá sangrando, né, precisa suturar. Você fica lá. E aí, às vezes, o cara da sala de espera vira um personagem que volta e recorre. Então, você tem que lembrar de todo mundo. E tipo, uma coisa muito legal, porque a gente não perde, né? Tipo, eles fazem de uma maneira que você lembra quem que é cada pessoa. Então, e aí justamente a gente vai acompanhar o Robbie, que é o chefe do diurno, né, do plantão diurno. Então, essas 12 horas. E ele é meio que o único médico, porque os outros são residentes, né? É o primeiro dia de 3 alunos médicos. É um pouco diferente a rotação deles. Alguns deles ainda não têm diploma médico, outros já, tipo, têm há pouco tempo, assim. Não entendi muito bem como é que é a correlação. A equipe dele é basicamente residentes, né? Mas lá eles têm, tipo, pre-med e aí eles têm med school. Então, tipo, pelo que diz, são pessoas que já estão rodando nos ciclos clínicos, né? Mas é, tipo... que já saíram da faculdade. Não. Eles, tipo, fizeram 3 anos de college, né? Ok. Depois foram pro curso, tipo, de medicina mesmo. E aí, eles devem ser, tipo assim, terceiro, quarto, quinto, sexto anos, assim, sabe? Aqui, de medicina. Então, é aluno, né? É aluno, e esse cara é o chefe do andar, o único médico ali, que não só tem que cuidar de tudo, como ensiná-los. Tipo, de jeito bem didático. Mas ele tem ajuda, porque além disso tem residentes do R1, R2 e R3, né? Primeiro e segundo ano de residência de medicina. Que Esses já são formados, só pra ver se não, eles são médicos formados, mas eles não são especialistas em emergência. Beleza. Ele, você vê como é que ele é super, né, tipo, se desenrola, ele tem muita experiência, assim. Ele consegue coisas que ninguém lá ia conseguir, assim. Tipo, ele tem uma vibe meio MacGyver. Não vai dar certo. E, tipo, o médico de emergência é muito assim, tipo, gostei muito. Eu tenho grandes amigos e amigas que são médicos de emergência, eles são exatamente, tipo, não vai dar. Não vai dar, tipo assim, o cara vai lá e faz, que é meio que assim, eles são das ruas, entendeu? Tipo George assim. Clooney com a caneta. Exato. E aí, a gente tem esses residentes dos outros anos, né, que, tipo, é bem hierarquizado. Como a medicina é, então, o R3 ajuda R1, R2 ajuda R1, e aí o Robbie até fala, tipo, você responde ao seu residente, qualquer coisa, o residente fala comigo. Né? Porque se todo mundo for falar com ele, também não dá certo. Né? E aí, a vida de cada um desses integrantes é meio que explorada, né? Os dilemas, os conflitos. O que é genial pra mim é ele usar o primeiro dia, porque os 3 personagens que entram agora, a gente acompanha junto com eles. Então, os outros personagens, a gente vai saber da história deles por causa desses novos. Então, por exemplo, tem o Langdon, que é parece residente, o Ken, né? Assim, ele é um residente que ele tá lá já faz um tempo, já tem uns anos já que ele tá lá. Acho que ele é 3º ano. Isso. Ele já tá lá, ele é macaco velho lá. Então, tipo, não tem por que ele contar a história dele pra gente.
Por exemplo, você, Ana, você tá no 3º ano. Eu entrei agora. Então você vai se apresentar pra mim. Entendi. Entendeu? Então você vai. Então eu vou saber mais quem você é e eu vou apresentar pro público quem você é. Sim. É muito inteligente. Ao mesmo tempo eu estou me apresentando. Aí vem outro cara, você é novo, então eu sou o fulano de tal. Você vai lidar comigo desse jeito. Então, trazer 3 personagens novos, além de estabelecer personalidades diferentes, também é um bom jeito de colocar a gente junto com eles. Entendi. Então, a gente não conhece como esse hospital funciona, eles também não. A gente não conhece quem é da cirurgia, quem é do pronto-socorro. São pessoas diferentes, setores diferentes. Eles também não. É inteligentíssimo. Sim. É inteligentíssimo. É colocar a gente junto. Mas é como a série do Plantão Médico ER também começou, porque a gente acompanha o primeiro dia do Carter, O né? bonde tá andando já, né? Ai, por isso que eu amo, tipo, esse ciclo, porque depois a gente tá continuando a ver aquele cara que ele tá super inexperiente, ele não sabia passar um acesso, você lembra? Tem uma cena dele passando acesso no ER, que era muito engraçada. E aí, é meio que, acho que é o mesmo recurso narrativo, de você levar ele pra conhecer o hospital. E além disso, tem as enfermeiras, né? Que são a melhor parte, assim. O núcleo das enfermeiras Elas no The são as Pitt, melhores. elas são muito Eles legais. também tem o Mateu, tem os caras, tem o Mateu, né? Fala as enfermeiras, né? Tem Mas a Dana, que é, tipo, a enfermeira-chefe, que é a loira, e ela, tipo, ela vai resolver pra você, entendeu? gente, os nomes. Tem a enfermeira chama Princess, cara. Que da hora. Que são as filipinas, né? Que são as filipinas. E ela fala 5 línguas. É, muito bom. Elas falam só entre elas. Não sei que idioma é aquele, mas elas falam só entre elas. Sim. Então é bem legal. E assim, é uma série que, além dela ser muito intensa, ela termina com ganchos sacanas, assim. Você vai terminar um Mano, episódio... não dá pra parar no meio, assim, tipo, você terminou um episódio, você tem que ir pro próximo. Por isso que a gente viveu essas malucas 15 horas, assim. A gente assistiu numa tacada só, assim. A gente assistiu num 15 final de não, semana só. A gente tá faltando, ainda para sair alguns, né? Isso. Então a gente assistiu tudo que tinha lá, 12, em 13... dia, em menos de 24 horas, a gente assistiu tudo, assim. Porque a gente não conseguia parar. A gente... eu vou explorar você. A gente saiu pra tomar café... A Ana sacou o celular e falou assim, vamos assistir mais um finalzinho do episódio aqui, vamos assistir mais um pouquinho. Era uma praça, não era uma cafeteria. Era uma praça, que era um café numa praça que tem aqui na cidade. E aí eu acho que esse é um ponto muito bom, porque eu me senti, analisando narrativamente, eu me senti parte daquilo. Então todos os personagens, eles têm personalidades distintas, um pouco estereotipados, pra gente saber quem é a nerd, quem é o descolado. Só que com o passar dos episódios, as coisas vão se mesclando. Sim. Eles têm arcos, né? Então, tipo, Eles têm arcos o personagem horas. sai de A pra B e você vai nessa jornada com eles. Todos eles têm um crescimento, uma mudança, uma coisa sobre o caráter. E você sente quem é quem, sabe? Sim. E você sente parte daquela... E falando das enfermeiras, principalmente... Eu me apeguei muito a elas, assim, tipo, nesse sentido. A enfermagem é a melhor parte de qualquer lugar. Elas são muito legais. Elas são muito legais. E aí elas são meio, tipo, quem mantém a engrenagem funcionando do lugar. E ao mesmo tempo o drama médico tá rolando, as enfermeiras têm que dar suporte pra todo mundo. Aí tem a enfermeira, que é a moça loira, que eu esqueci o nome dela, que ela manda no corredor inteiro. A Dana. E é legal que, assim, é uma hierarquia trocada, porque ela é chefe das enfermeiras. Certo? Só que ela é a chefe do andar. É ela que determina quem vai. Todo mundo sabe que é ela que manda de verdade. Que é ela que vai. E ela e o Robin tem uma relação de irmandade ali, muito legal, de parceria. Sim. Porque eles são os mais velhos ali. Ela tá no pronto-socorro há 30 anos. Ele é médico ali faz muitos anos também. Uns 30, mano. Ele é responsável e ela também. Então eles têm essa parceria muito forte, onde os dois são o topo da hierarquia do andar. E um vai ajudando o outro. É muito interessante. E claro, tem o fator que precisa ter do fator novela. Quem é amigo de quem? Quem não gosta de quem? Quem já ficou com quem? E tem que ter. Mas eu também gostei que não é muito. É diferente de Grey's Anatomy. Não tenho total diferente, gente. Nada contra quem gosta de Grey's Anatomy. Mas Grey's Anatomy é pura novela. É novela. É uma soap opera. Eu vou, tipo, elencar coisas que eu acho que vieram de ER, tá bom? Desculpa, eu tô monotemática porque eu gosto muito dessa série. Os elementos de ER que sempre me pegaram muito é, tipo assim, o desenvolvimento de personagens, tipo, eles são muito aprofundados, tanto que às vezes o personagem saía do hospital, você ia com ele, tipo, ele tinha um dia inteiro fora do hospital, você ia junto, entendeu? Você quer saber o que aquele personagem tá fazendo. O ambiente do pronto-socorro, aquela dinâmica, tipo, a câmera movendo, você falou que é frenético, mas ER também é frenético à sua maneira. Tipo, seguindo frenético o pros anos espírito 2000. Não, pô, a câmera também, ela vai pelo corredor, daí volta, ela vai numa sala, volta. Tipo, ele pegava na mão com... Se chama Steadicam, o que pega na mão? Isso. Tipo, levava lá de uma sala pra outra, que às vezes tem 2 acidentes ao mesmo tempo. Tipo, atropelado e a pessoa que atropelou. Daí, tipo, fica indo de um pro outro, assim, sabe? Mostrando intubação de um, intubação do outro, procedimento de um, procedimento do outro. E aí é uma coisa muito dinâmica, te prende muito, assim, tipo, você nem respira. E aí, número 3 é, tipo, os casos médicos.
Porque, tipo, É a sempre uma coisa medicina legal, é um né? grande Sherlock Holmes. House, pra quem gosta de House, eu fui uma pessoa House também, nos anos 2000 e tantos. House é Sherlock Holmes médico. Tipo, é o Hugh Laurie com o House com o Wilson, que é tipo o Sherlock e o Dr. Watson. E tipo, abusando psicologicamente de vários alunos, assim como como o o Sherlock fazia. Holmes fazia, exatamente. Tipo, usando cocaína, que é o bicodinho dele, entendeu? Sherlock Holmes usava, canonicamente. Então, enfim, é uma coisa de, tipo, o que essa pessoa tem? Entendeu? Você fica assim, Geralmente qual a que é o pessoa tá lá diagnóstico? agonizando ou desacordada, ela não vai te falar, né? E aí, tipo, é medicina. E a medicina da série é muito real, muito bem feita. E eu queria perguntar justamente isso pra você, Ana, porque assim, bom, não entendo nada de medicina, não manjo nada. Mas é assim, porque você gosta de ver conteúdo médico no TikTok. Não. O que eu vejo no TikTok é unha encravada e gente tirando gosma, assim, de espinhas, um negócio assim. Isso não tem nada de médico. A minha formação de medicina é doutora Sandra Lee. Dr. Pimple Popper. Dr. Pimple Popper. Então, e aí, eu queria saber como você é uma médica formada, que estudou vários anos medicina, toda aquela parada, me vê o ECP do CWP, injeta isso na endocóstica cervical. Esse lero-lero que tem de médico em The Pitt, ele é real? Tipo, depois que a gente conversou que eu percebi que pra você algumas coisas não fariam sentido nenhum. Não, quando eles começam a falar em Medicaid rápido, pega isso, enfia naquilo, enfia no cadoscópio de não sei o quê, VO. IMV do CV, eu só vou. Eu tô confiando que eles estão falando é certo. Então, tipo, o conteúdo médico dessa série é muito bom. Inclusive, você vê como a medicina mudou. Ela fala muito sobre o pós-Covid, coisas que a gente aprendeu com o Covid, né? Então, tipo, teve experiências e você vê, né? Tipo, o próprio IAR mudou muito as condutas médicas, tipo, ao longo dos anos. E isso meio que é refletido na série. Eles têm bons consultores médicos. E essa série, pra IAR, também mudou um monte de coisas, tipo assim, de conduta, sabe? Ah, legal. E ela fala muito também, além das condutas médicas, dessa coisa meio oculta da medicina, que é tipo o trato de pessoas, que tem O protocolo pra tudo. social da questão, né, talvez. Você tem uma noção, tipo, você tem protocolo pra dar uma notícia, você tem protocolo pra doação de órgãos, entendeu? Não é da sua cabeça que você faz, né? Você pode fazer da sua cabeça, mas se você quiser, pode seguir os protocolos das sociedades. E aí, eu vejo muito disso na série. Mas aí eu devolvo a pergunta e vou puxar aqui pra gente saber como é que foi pra você ver essa série comigo do lado. Ah, não, pra mim foi outra experiência, porque uma coisa que é legal é que é uma coisa, todo paciente que chega é pronto-socorro, então é muito rápido. Eles têm que tentar achar rápido o que pode ser o que está acontecendo, né? E são pacientes que não falam, né? São pacientes que não falam, ou eles estão já dormindo, ou eles estão gritando de dor. É muita coisa acontecendo e geralmente a pessoa não fala, ó, estou com dor aqui. A pessoa já está desacordada. E aí, o legal de assistir com a Ana, por ela ter toda essa bagagem de medicina, é que com o que eles falavam, ó, fulano tá com inchaço no peito, não sei o que lá, não sei o que lá, clavícula pegou isso naquilo. A Ana falava, ó, pode ser Sbrabbis Brobes. Aí dava 10 segundos, o cara falava, e se for Sbrabbis Brobes? Aí eu falei, olha... Pra você ver que a medicina é uma só, né? Pelos Pra você ver que eu não sintomas você esqueci, acertava, apesar de eu assim. ser especialista, eu não esqueci da medicina mais básica. Tipo, quando eles falavam que sintomas... É a medicina essencial, a emergencial. Se você não acertar, você na mesma linha de raciocínio. Tipo assim, alguém falava, inchaço no peito e clavícula pra dentro. Aí você falava, pode ser Sbrubbles ou Sbribbles. Aí alguém na série falava, olha, pode ser Sbribble ou Sbrubbles. Aí o outro falava, não, mas ele também tá com dor em tal lugar. Ah, então pode ser... Sabe, você ia junto com a linha de raciocínio do que eles iam descobrindo. Então, pra mim, foi uma outra experiência, assim, de ver você respondendo a série, porque você tava falando com a televisão, vou te caguetar aqui, você estava falando com a televisão. Eu não sei como você prestou atenção na série comigo falando ao lado. E você respondia o que eles falavam. Realmente eu tava lá conversando com essa televisão. E foi muito interessante, porque como você falou, eu não entendo nada do que eles estão falando ali. Então foi legal eu tive essas duas experiências sem querer, sabe? Mas deu pra seguir e você entendeu o diagnóstico deles, assim. Não, porque eles são bem didáticos. Eles são bem beabá. Eles usam essa desculpa de ser um hospital-escola pra conversar entre si, né? Isso, porque eles estão indo lá estudar e aprender. Então o cara fala... Fulana de tal, por que estamos fazendo isso? Aí ela fala, por causa disso entrou água no pulmão. E eles fazem isso a série inteira, porque ele tá ensinando pra menina ou pro cara. Por que que o fulano agiu desse jeito? Ah, por causa do braço dele assim. Então eles são bem didáticos pra mim, que não sabe nada. Sim. Essa é uma série pra professor mostrar pra estudante de medicina, entendeu? Ele é muito didático. Você acha mesmo assim? Eu acho. Eu já imaginei cara. vários professores já pegando e mostrando. Ela é muito didática, muito clássico os casos, e é muito legal o desfecho. E uma coisa que eu ficava tensa, por exemplo, eu sempre achava que ia dar errado os procedimentos.
Só que eu percebi que eles só estavam mostrando o procedimento. Que, tipo, olha que legal esse procedimento. Tipo, eu tô aqui, não é uma tipo, série drenando sobre jovens pneumotórax. errando, não é sobre isso. Não é sobre também, isso. porque, tipo, todo mundo fala assim, na residência você vai acabar errando, mas, tipo, o importante é minimizar mas isso. Mas naquela coisa, tipo, cortei o braço do cara tipo, e não a era chance de isso, sabe? Não era, tipo, eu sou jovem e eu atingi a V errada. Não é isso, não é a discussão. Inclusive, eles têm vários perfis diferentes de estudantes e jovens, tipo, o mais corajoso, o mais covarde. O que questiona a autoridade. O que é mais dócil, né? E, tipo, são pessoas que a gente se encontra na vida mesmo, assim, né? Muito legal esse perfil de personagem, assim. E o que eles passam, né? E todos eles são falhos, todos eles cometem erros, não erros na medicina com o paciente, mas não sabe conversar com o outro, ou passa por cima do outro, ou, sabe, uma coisa mais Ou se importa normal. demais, ou se importa de menos. Ou se importa demais, é um pronto-socorro, você não pode ficar segurando o paciente, porque tá chegando gente. Como tem personagens legais nessa série, né? Você legal. vai se apaixonar por muitos. Você vai se envolvendo, assim, chega num momento no final da temporada que tudo fica muito mais... E isso que eu achei genial também. A série ela vai ficando mais claustrofóbica, porque vai chegando mais gente, é uma emergência, como a gente falou, então todo mundo é atropelado a todo momento e caiu, não sei aonde. E no final, ela fica mais claustrofóbica ainda, sem pestanejar, assim, tipo, cara, o que A gente vai aumentar isso aqui? Vamos aumentar isso aqui, vai então. aumentar e não vai parar. Tipo, não é um negócio, daqui a pouco dá um respiro. Não para. Não para. E o salto que eles dão de claustrofobia, de imediatismo, é muito legal, porque é intenso. Eles não te avisam. Começou e já era, não vai parar mais. E assim, na vida real, às vezes é assim, né? Tipo, às vezes uma situação que não tem como você controlar. E é o que eu falei, eles não sabem se vai ter uma segunda temporada, então eles já jogaram tudo ali. Tipo, nessa temporada eu senti, sabe? Tipo, tudo que tinha. Toma, tudo que tinha. Eu acho que tem mais ainda, né? E é uma série cara, né? A gente já até viu, né, quanto gastou por episódio. O budget da série foi mais ou menos 5 milhões por episódio, o que é uma grana altíssima. Tudo bem, cada episódio tem 1 hora, muita coisa acontecendo. O hospital é um estúdio em Los Angeles. O que é o justo, né? Porque vocês não vão parar um hospital de verdade. É só a emergência, tipo, é um andar, assim. Então, mas é grande, cara. Eu achei muito grande esse estúdio. Mas acho que é bem impressão. Será? Achou? Tudo é muito rápido, tudo é muito bem editado. Eu espero que essa série vire, porque realmente ela é muito cara. Pô, a gente fez a conta, deu 75 milhões, eu acho, a série inteira. Acho que sim. Tipo, quase 80 milhões, 75 a 80 milhões, se for isso mesmo, 5 milhões por episódio, o que é uma coisa grande. Eu sempre cito exemplos da Disney. A Disney, que é a Disney, acha muito gastar 100 milhões numa série, sabe? Então. De espaço. The Mandalorian custou 100 milhões, Obi-Wan custou 100 milhões. É uma série com muitos efeitos práticos, muito prótese, sabe? Galera que curte Doutora Sandra Lee. Nojeira de quando abre assim e sai o sanguinho. Nossa, teve vai coisa na que fé. E não é nojento, aquela coisa que faz. Tem umas coisas nojentaça. Aquela que eu não consegui ver, você lembra? Tem uma específica, não vamos dar spoiler. Que é envolvendo um olho que a Ana não conseguiu ver. Eu não consigo olho eu não consigo. Eu faço tudo, mas... E assim, é legal que é prótese nesse nível. A câmera foca tem um negócio no braço. A câmera foca no braço, aí passa o bisturi. Mas não é aquela coisa meio gore. Não é o prazer pela nojeira. É só muito bem feito, assim. E os atores fazendo tudo direitinho. Segura o porta-agulha direitinho, faz o procedimento direitinho. Legal. Porque em ar, às vezes, você via que eles não sabiam... O George Clooney não sabia muito bem ali. Né? Tem até aquela anedota que ele escrevia o que ele precisava falar. Porque em ar também é assim, blá, 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 entendeu? do IMVP, do IRFCA. E aí ele, tipo, ficava na maca, assim, aí o diretor deu bronca nele, falando assim, dá pra ver que você tá vendo. Cara, eu acho uma grande série, já estamos indo pros finalmente aqui, eu acho uma grande série, e na minha visão, assim, pode ser um pouco clubismo, talvez, porque a gente tá cobrindo muita coisa, mas eu acho que ela já é uma das grandes do ano. Eu acho, de verdade. É uma grande meio silenciosa, né? Você não tá vendo muita gente falando. Então, é uma grande meio silenciosa, mas eu acho... Cara, até agora, de verdade, de série, a gente só assistiu pedrada, eu acho. A gente não assistiu nenhuma que seja ruim esse ano ainda. White Lotus. Então, White Lotus, o Severance. Adolescência. Agora Duna. O Pitch, Duna. Eu acho que tá mostrando como a gente tá vindo de uma fase muito amadurecida de voltar pra televisão de uma maneira amadurecida, assim, eu acho que The Pitt, ela casa nesse sentido. Ela é uma série, ela é madura, ela é frenética, ela é bem divertida ao mesmo tempo. Ela te prende, você quer ver, sabe? Você quer saber. Cara, você quer recomendar pros outros. Cobrem a gente no final do ano, quando a gente fizer os melhores do ano, mas assim, de verdade, eu acho que eu tô com esse feeling de que é uma das melhores do ano aqui, sem querer a gente esbarrou numa das melhores do ano. Valor assim. de produção altíssimo, assim. Eu tava com preguiça, eu não queria começar, mas, tipo, aparecia tanto lá, e eu gosto tanto do card que eu falei, vamos ver. E foi Max, muito sem querer, né? Tipo, que a gente começou a ver. A gente abriu lá a Max e eu falei assim, cara, eu ouvi falando bem.
Aí você falou assim, é o Car, era pra ser uma continuação. Você falou tudo isso que você falou aqui do ER. Falei, vamos dar um teste aí. Vamos assistir o primeiro episódio, A gente vamos viu ver. um episódio na moralzinha, na maciota, assim. Tipo, vamos só... porque a gente... Tanto que a gente viu várias coisas esse fim de semana, A gente assim, viu que Electric... Como é que chama? Shaw, Electric State. Electric State da Netflix lá, que é horrível. Horrível. Sabe, a gente foi nessa leva, tipo, vamos assistir? Vamos. A Electric State é horrível. O filme foi uma porcaria. Mas foi nessa que a gente achou The Pitt, por exemplo, assim. Pois é. Cara, eu tô apaixonada, eu quero muito ver o fim. Ai, eu não acredito que vai ter que esperar pra outra temporada. Acho que eu vou rever ER. E também eu vou rever toda essa temporada, porque eu vou entender melhor, assim. Tipo, me deu vontade de rever. Você acredita? Uau. Cara, recomendadíssimo. Assistam The 10 de Pitt, 10. caso você não tenha assistido. E se você assistiu, você vai comentar aí se você gostou. Se você não gostou, participa do papo com a gente, não é mesmo, Ana? Comenta tudo, dá o like se você esqueceu. Sugira pra gente se vocês assistiram algum filme, alguma coisa disponível em streaming. Que pode tá ser rolando aí, Mubi, né? pode ser Disney Hulu, que vocês gostaram pra gente ver, de cobrir. Vamos fazer um podcast de Electric State. A gente vai 2 horas falando o quanto esse filme é ruim. Enquanto isso, assistam The Pitt e Assistam falam The pra Pitt. gente. Cara, muito bom. É isso, gente. Até o próximo podcast, não é mesmo, Ana? É isso aí. É nóis. Beijo, gente. Tchau. Beijo. Até o próximo.